Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será as tempestades da vida. Você tem passado por tempestades? Eu tenho. E as tempestades só veio para aumentar a minha fé, porque venci todas elas. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Vamos nos aprofundarmos sobre as tempestades da vida. Amado, o propósito da tempestade da vida diz: Senhor, salva-nos, vamos morrer, conforme Mateus 8, 24, 34. Mas nem todas as tempestades vêm para destruir a sua vida. Algumas vêm apenas para limpar o seu caminho e aumentar a sua fé. Pode ter certeza disso. Isso aconteceu, né? Jesus estava deitado ali no barco e a tempestade veio. E os discípulos ficaram atormentados, apavorados. E ali Jesus acalmou o mar e falou que eles estavam com uma fé pequena. E tudo aquilo foi para aumentar a fé daqueles discípulos. E eu tenho vivido essas tempestades da vida e tenho aumentado a minha fé. Porque até aqui está me abençoando o Senhor. Amém? Vamos nos aprofundarmos o propósito das tempestades da vida. Isso é propósito de Deus, conforme Mateus 8, 24 e 34. Onde diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, tranquilo, na dele, sem nenhuma preocupação. Mas os discípulos foram acordá-los, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Apaziguou, acalmou tudo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é este? Ficaram admirados aquela cena. Imagine a cena. Jesus deu um comando de voz, assim como Deus deu um comando de voz no início, e o mar se acalmou, a tempestade se acalmou. E a Bíblia começa dizendo que quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham do sepulcro. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. A história dos Gadarenos, né? Todos nós conhecemos. Viviam em sepulcros, correntes, não conseguiam prendê-los. E eles atormentavam todos que ali passavam. Então, Jesus se aproximando, eles gritaram: que quer conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha só, observe aqui, antes do devido tempo. Porque ele sabe que haverá o tempo de tormento, em que eles serão lançados no lago do fogo. Aí eles disseram: vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Olha só. Os demônios reconheceu Jesus e assim também reconheceu que Jesus estava indo ali antes do tempo. A certa distância, ele estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Olha só, não me mande para aquele lugar de tormentos. Nos mande para aquela manada de porcos. A Bíblia relata que foram 2.000 porcos. Então ali naqueles dois gadarenos estavam legiões de demônios. Aqueles porcos, amados, foram lançados ao mar, eles morreram, mas os demônios não morreram, porque os demônios não morrem.
os demônios serão lançados no lago de fogo. E aqui eles disseram, eles foram bem claros, o Senhor já veio antes do tempo para nos atormentar, sabendo que um dia eles iriam ser lançados no lago do fogo. E aí, eles acharam que ali Jesus chegou no tempo indevido. E eles pediram, não me mande para aquele lugar de tormento, nos lance naqueles porcos. Jesus ali lançou nos porcos, lançou os porcos ao mar, mas os porcos morreram. Mas os demônios não morrem. Os demônios, eles imploraram a Jesus, se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Olha só, Jesus acalmou o mar, saiu daquele momento ali da tempestade, foi para Gadareno e ali foi expulsar demônios, legiões de demônios, apenas com comando de vozes, ele lançou os demônios nos porcos. A presença de Jesus para aqueles demônios ali já foi o suficiente para eles ficarem atormentados e pedirem para que Jesus não mandasse para aquele lugar de tormentos, que lançasse naqueles porcos. Jesus lhe disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se, princípio abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os porcos que morreram afogados, mas os demônios não morrem. Os demônios serão lançados no lago do fogo eternamente, juntamente com aqueles que não obedecem a Cristo, aqueles que não suportam a tempestade que Deus permite que passamos. Amados, com as reações certas, você pode tirar grandes aprendizados das adversidades da vida. Tempestade em nossas vidas é para crescimento espiritual. Tempestades são problemas capazes de abalar suas estruturas, atemorizar e trazer insegurança. Mas com as reações certas, você pode tirar grandes aprendizados e se tornar muito mais forte. É para aumentar a fé. Entenda. Todos os profissionais de sucesso enfrentam tempestades, não é mesmo? Enfrentam. E com elas vencem. Eu tenho passado por tempestades. E tenho vencido todas. Até aqui, Ebenezer, me ajudou o Senhor. Existem mais 3 tipos de tempestades com causas objetivas diferentes. Vamos conhecer aqui 3 causas diferentes. É importante que você entenda qual delas é o seu caso para reagir de forma correta e vencer. Toda tempestade que vem na vida de uma pessoa é para crescimento, pode ter certeza disso. Vamos meditar aqui sobre o dilúvio. Foi a primeira tempestade na vida de Noé. Noé vivia bem com sua família. De repente Deus o escolheu para quê? Para construir uma arca. Iria acontecer um dilúvio. Iria acontecer uma tempestade na vida daquele povo. Mas Noé e a sua família iriam se salvar. Mas Noé ia passar por uma tempestade também. Iria abandonar tudo. E começar uma nova vida, um recomeço. Iria deletar tudo da vida dele. E dar um reset, um recomeço, assim como houve o recomeço. Noé começou do zero. Ele abandonou tudo, ele perdeu tudo. Começou do zero, ele e a sua família. E quando você se vê sem nada e forçado a recomeçar do zero, amado, é difícil. Noé obedeceu para construir a arca, mas não imaginaria que ele iria começar do zero, do nada. Aquilo ali foi uma tempestade para os que morreram e uma tempestade na vida de Noé. Porque Noé abandonou tudo. Casa, família, a família, pai, irmãos, parentes, né? Ficou apenas com a família dele, esposa e filhos, começando do zero. Amado, quando isso acontece, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, não. Às vezes Deus permite você venha perder tudo, para começar do zero. É preciso levantar, sacudir, bater a poeira e dar a volta por cima. Se você ficar preso ao passado, amado, não vai conseguir
recomeçar e, para piorar, será consumido por ele. Você não poderá mais viver ao passado. O passado passou. O passado já passou. Não fique apegado aos passados. Noé não ficou apegado aos passados. Houve um recomeço na vida dele. Talvez, mas seja isso que essa situação está lhe ensinando. A recomeçar do zero e não ficar preso ao passado. Afinal, Deus pode ter permitido você passar por isso para limpar sua vida do que estava errado. Isso aconteceu comigo, eu tenho essa experiência própria. Passado passou, comecei do zero, e estou vivendo conforme a vontade de Deus, aumentando a minha fé a cada vez, a cada dia que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Nós temos o caso de Jonas, amados, a tempestade de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, fugiu. Por outro lado, a tempestade, amados, Deus permite para que as pessoas aprendam a ouvir a sua voz. Existem pessoas que não ouvem a Deus e desobedecem a Deus, foi o caso de Jonas. A situação do dia a dia, amados, são capazes de fazer as pessoas se afastarem do Altíssimo. A desobediência. A prosperidade, as conquistas, distraem e as fazem achar que podem fazer as coisas do seu jeito ou que não precisam buscar tanto a sua direção. Existem pessoas assim como Jonas. Ah, não vou para aquele lugar não, aquele povo não merece. Esse foi o pensamento de Jonas. Os ninivitas não merecem. Eles são maus. Mas o Senhor mandou ele ir pregar em Nínive. Mas não, eu não vou não. O que aconteceu, quem conhece a história de Jonas sabe muito bem. Ela não se submete a Deus, não ouve a Deus, amado. Assim como Jonas, muitas pessoas não submetem a Deus e vai para o lugar errado, sem direção. Deus mandou uma tempestade para colocá-lo no caminho certo. Deus mandou uma tempestade em alto mar, causou um grande prejuízo àquele navio, teve que desfazer da carga, das mercadorias, até que Jonas percebeu que o problema estava nele, e não na tempestade, e não na mercadoria. Ele pediu para que os marinheiros lançassem ele em alto mar. E quem conhece a história sabe, Deus entrou com a provisão, e um peixe grande trouxe Jonas. E depois vomitou ele na praia. Às vezes, a tempestade que você está passando é por desobediência a Deus, sabia disso? Pois livramento Deus já te deu, livramentos ocultos que você nem sabe. Às vezes a tempestade que você está passando é por desobediência a Deus. E permitir esse problema, amado, foi a única forma que Deus nos encontrou para fazer voltar para o caminho certo. Reflita sobre isso. Quem foi você? Quem é você? Reflita. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas tempestades você já passou? Hoje você está aqui. Eu passei por várias tempestades. Hoje eu estou aqui pregando a palavra sobre tempestade, porque eu bem sei o que eu passei e o que eu passo. Mas hoje a minha fé aumentou e me dá a chance de crescer um pouco mais. A tempestade dos discípulos, amado, conforme Mateus 8, 24 e 32. Esse é o tipo de tempestade permitida para que o nome do Altíssimo seja glorificado. Deus permite certas situações para que você venha glorificar o nome dele. Afinal, grandes milagres só acontecem porque existiram grandes problemas. Pode observar isso. Os grandes milagres vieram em cima de grandes problemas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Lembra da ressurreição de Lázaro? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E a resposta de Jesus foi qual? A morte de Lázaro é para glorificar o meu Pai. E ali ele ressuscitou Lázaro. Amado, da mesma forma que aconteceu com os discípulos, conforme Mateus 8, 24, 32, o resultado dessa tempestade é a vitória, pode ter certeza disso. Todos foram vitoriosos. Noé, com sua família, Lázaro, Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito e tantos outros. A Bíblia está repleta de pessoas que passaram pelas tempestades e foram vitoriosos. Repleto. De tempestades e foram vitoriosos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nas fornalhas. Para que tempestade pior do que essa? E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi queimado. Daniel na cova dos leões, amado. Os leões famintos. O rei Dário achava que ele estava morto. No dia seguinte foi lá, Daniel. E Deus tapou a boca dos leões. Tempestades. Mas houve a vitória. Algo grande, amado, está chegando. Mas você deve insistir para ver o resultado. Não importa as circunstâncias, não importa a tempestade da sua vida. Se Deus está na direção, pode ter certeza que você terá a vitória. Tempestade, amado, é provações para aumentar a nossa fé. Portanto, crê no Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor, vamos orar. Medite nesse louvor. Na palavra, eu creio que Deus já falou com você. Eu passei por tudo isso. E com Cristo eu sou mais do que vencedor, que eu venço a cada dia. Eu cresço a cada dia. A minha fé aumenta a cada dia. Amém? Medite nesse louvor. Meu barquinho em alto mar. Sinta-se como um barquinho em alto mar. Medite nesse louvor. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Amém? É isso aí. O mar obedeceu ao Senhor, o vento obedeceu ao Senhor, a tempestade obedeceu ao Senhor. Então confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te dou graças, te louvo, te agradeço por essa palavra, Pai. Para aumentar a minha fé. Sei que o Senhor está na direção da minha vida. Não importa as circunstâncias, não importa as tempestades. Contigo eu serei mais do que vencedor. Peço, Senhor, Deus amado Espírito, faz de conta essa pessoa que ainda não tem essa fé, que ainda a fé está pequena, achando que será derrotado, será destruído através das tempestades, dos vendavais. Mas o Senhor já provou que o Senhor tem um controle de todas as coisas. O Senhor está no controle dos ventos, das tempestades.
Que ele venha reconhecer isso e venha confiar e descansar no Senhor e venha aumentar a sua fé cada dia mais. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo o que tens feito, está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por minha vida. A Ti, toda a honra, toda a glória, exaltar o Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado, é isso aí. Não importa como está a sua situação espiritual, se está balançando, conforme esse barco, sinta-se como esse barco, sabendo que Deus está no controle de tudo, é Ele que tem o controle de tudo, na terra, nos ares, no céu, nas profundezas, Ele tem o controle de tudo. Então deixa Ele na direção e confia nele, seja obediente a Ele. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me conforme o Teu querer. É isso que Ele quer ouvir de você. É isso que eu digo sempre para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Lembre-se que Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha ter essa confiança no Senhor. Ele quer que você venha ter medo das tempestades, dos vendavais. Mas Deus está no controle de tudo. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Portanto, não dê ouvido a Satanás. Dê ouvido a Deus. Obedeça a Deus. Medite essa palavra. Medite nesse louvor. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Seja obediente, assim como Noé foi obediente. Não seja como Jonas, que desobedeceu, mas depois teve que obedecer. Jonas pegou em Nínive, e a cidade de Nínive se converteu. Eles se converteram. Então, obedeça ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Um abraço.